Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Vamos lá, vamos começar por um assunto que eu já tratei no Almoço com a Fiel hoje, quem não viu. O Corinthians está, né, negociando com a Adidas, tá? Tem uma negociação que começa a avançar com a patrocinadora do Flamengo, né, que é a distribuidora do material esportivo do Flamengo. Os valores, né, que o Corinthians negociam com a Adidas são valores aí próximos ao do Flamengo. Nós estamos falando de quase 70 milhões de reais por ano. A Nike paga 30 milhões de reais por ano. Tá tudo certo, só tem um problema, tá? Existe uma cláusula no contrato, né, que o UOL teve acesso, e eu já trouxe isso para vocês, né, no Café da Fiel hoje, desculpa, no Almoço com a Fiel hoje, tá? Que se o Corinthians receber uma oferta genuína de um terceiro, deverá notificar a Nike por escrito, tá? Isso é uma cláusula que tem no contrato Corinthians e Nike. A cláusula ainda diz: deixar de notificar a Nike sobre uma oferta será considerado uma violação material do contrato. Isso inclui, tá, algumas sanções lá importantes. Rescisão de contrato com possibilidade de ação judicial, redução de 50% dos royalties e de receitas garantidas. Informação que a gente tem é que o Corinthians não notificou a Nike e já está negociando com a Adidas. Então o Corinthians tem que tomar esse cuidado para não sofrer uma perda muito grande, multas pesadas. Imagine 50% da receita da Nike, enfim. Esse é o problema, tá? Então, existe já uma negociação avançada do Corinthians com a Nike. Tá? Na visão ali do Augusto Melo e companhia, da diretoria do Corinthians, o contrato atual, né, com a Nike é defasado e pouco beneficia o Corinthians, tá? Os valores não são reajustados desde 2018, né, quando o acordo aí passou a valer e não houve consenso entre as partes para a atualização das cifras. O Corinthians, né, ou fecha com a Adidas, ou, né, a Nike vai reajustar aí esses valores. O problema é que o Corinthians não notificou, não custa nada. Eu falei no Almoço com a Fiel, manda um e-mail lá e resolve isso daí enquanto é tempo. Pelo amor de Deus, deixa o like e vamos seguir aqui no Blend de Informações. Olha só, o Corinthians busca um lateral direito no mercado da bola, tá? Eu falei que isso ia acontecer. Renovaram com o Maná por 5 anos, enfim, emprestaram o Fagner pagando 500 mil reais por mês, né, para ele jogar no Cruzeiro, tirou a sombra do Mateuzinho na reserva e agora vão no mercado buscar um lateral. Eu tenho informação que o Corinthians negocia com um lateral que já tem mais de 30 anos, tá? Não me falaram o nome, mas me falaram que ele tem mais de 30 anos, foi oferecido ao Corinthians. Enfim, aguardemos, tá? É brasileiro, tá? É brasileiro. E tem outros nomes que o Corinthians está avaliando no mercado para reforçar a lateral direita, que vai ficar cara. Essa lateral direita vai ficar cara, não tem jeito. Renovou com o Maná por 5 anos, comprou o Mateuzinho por 5 milhões de dólares, paga um alto salário para o Mateuzinho, renovou com o Fagner até o final do ano que vem, paga um alto salário para o Fagner, inclusive para ele jogar no Cruzeiro, e ainda ele volta, né, ano que vem. Enfim, vai contratar mais um lateral agora, então quer dizer, no início de 2026 nós vamos ter 4 laterais direitos. Por quê? Vai ter o que vai contratar, vai ter o Fagner voltando, vai ter o Mateuzinho e o Maná, né? Não vou nem falar o Jacaré. Bela administração, bela, né? E muita gente ainda acha o Fabinho Soldado maravilhoso, mas isso aqui, o blend de informações, eu não vou me atentar aos comentários, e sim a informação. O Corinthians já, né, conversa com laterais direitos no mercado, entende que o Maná não agrada nem no treino e nem nos jogos, tá? Nem nos jogos e nem nos treinos. Vamos ver, né, quem pode chegar. Deixa o like, comente aqui embaixo. Por exemplo, se fosse o Martineira, né, do Racing, pô, isso aí para mim chegaria até para ser como titular, mas não tem esse nome, tá, gente? Não tem esse nome. O nome que me falaram é um cara acima de 30 anos que foi oferecido. Deixa o like aqui, vamos seguir no Blend. Demissões em massa preocupam dentro do Corinthians, tá? Tem funcionário no Corinthians me chamando, porque muita gente boa, gente que não é envolvido com a política, pode perder o emprego, como foi o caso do Agenildo, que é o cara que
mais organizado do departamento de futebol do Corinthians há 30 anos no clube, o cara que tinha entrada na CBF para registrar contratos em cima da hora, enfim, é um baita profissional que nunca se envolveu em política e foi demitido. E outros podem ser demitidos, tá? O meu timão solta uma matéria, né, que é uma apuração deles, enfim. Teve um documento, né, que também teve acesso a Itatiaia, né, o meu timão teve acesso, a gente também teve acesso, mas como eu tive acesso, mas não soltei a informação primeiro, eu estou dando crédito aqui para eles, o nosso trabalho é sempre justo e honesto, né. O Augusto Melo oficializou um plano emergencial com o objetivo de conter despesas em todo o departamento do clube, tá? Esse documento aí que a gente teve acesso dá um prazo de 10 dias corridos, a partir, né, da última terça-feira, para todas as diretorias e gerências do Corinthians adotarem medidas específicas em prol de reequilíbrio financeiro e da sustentabilidade da agremiação. O comunicado conta com a assinatura do presidente Augusto Melo e de Ricardo Jorge, diretor administrativo. A gente nem sabe mais quem são os diretores, tanto que troca, né? Cada área deverá contemplar um plano com redução mínima de 30% no contingente de pessoal e no total de despesas de cada pasta. Então, 30% de cada área vai ser mandado embora, tá? Além disso, as estratégias também precisam incluir cortes em materiais operacionais e de escritório, com prioridade para reutilização de recursos. Enfim, né, velho? Corinthians está devendo aí quase 2 bilhões e 600 a dívida, né? O aumento aí da dívida aí com 820 milhões esse ano, né? Os caras, minha leve opinião aqui nesse blend, os caras fazem um monte de burrada, pagam valores altíssimos para Pedro Raul, Mateuzinho, Félix Torres, Kaká, e aí sobra para funcionários lá, que ganham até pouco, vão ser demitidos por causa de burrice no futebol. E o pior, né? Vão mandar embora 30% em cada área de gente boa que precisa do trabalho, que tem feito um trabalho excelente em vários departamentos que vocês não têm noção, para depois chegar no meio do ano e toda essa economia vai para o ralo com uma contratação só. Vão contratar um perna de pau e vai valer todo esse dinheiro aí que vai economizar agora. Anotem e me cobrem, sabe quando eu falo, acontece. Deixa o like aqui, por favor. Eu defendo os honestos. Goleiros que estão na mira do Corinthians. Ontem eu trouxe com exclusividade que o Matheus Magalhães, goleiro do Ajax, está na mira, né, do Sport Clube Corinthians Paulista, e o nome dele faz parte de uma lista de goleiros. E eu descobri os outros nomes que fazem parte dessa lista. Vamos lá. Nomes conhecidos, e todos eles, né, são nomes que o Corinthians buscou na temporada passada, né? Vamos lá. Santos, goleiro que está no Atlético Paranaense. Ele pertence, né, ao Fortaleza, mas está emprestado ao Atlético Paranaense e não tem jogado. Esse é um nome que agrada bastante, 35 anos, foi titular com o Dorival Júnior no Flamengo, nos títulos da Libertadores da América e na Copa do Brasil de 2023, né? 2023, né? Depois ele vai para o São Paulo. 2023 ou 22, enfim, foi titular com o técnico Dorival Júnior no Flamengo. Agrada tanto o Dorival como o Fabinho, porque o Fabinho Soldado tentou contratar o Santos antes de contratar o Hugo Souza e não conseguiu, tá? Inclusive, né, o Corinthians já tem feito contatos com vários desses goleiros aí, tá? Com os representantes. Enfim, nenhuma negociação avançada para fechar. Outro goleiro, Tadeu. Tadeu e João Paulo dos Santos. São negociações que são consideradas mais difíceis do que a do próprio Santos e a do próprio Matheus Magalhães, tá? O Tadeu renovou o contrato, né? O Tadeu renovou o contrato com o Goiás, né, em abril, né, mês passado. Ele renovou o contrato até dezembro de 2029. E todos esses goleiros têm um perfil que o Corinthians quer. O Matheus Magalhães tem 33 anos, o Tadeu tem 33 anos, o Santos tem 33 anos. O Santos tem contrato com o Fortaleza e no empréstimo com o Atlético Paranaense até o 2026. Esse até o 2029, tá? E um goleiro que não se encaixa tanto no perfil, mas agrada, é o João Paulo dos Santos, que também é visto como uma negociação muito difícil.
esse tem contrato até dezembro de 2027, mas está na reserva, né, do Santos, tá? Esses goleiros agradam. Diferente, né? Lembra que quando precisou de um goleiro, e com a saída do Carlos Miguel urgente, esses goleiros foram procurados. Além deles, o Marcelo Groi e também o Walter, né? E o Corinthians não conseguiu contratar nenhum. Então, o Hugo foi a quarta ou quinta opção. E esses goleiros voltam a estar na mira do Corinthians, tá? Uma leve opinião aqui, um discernimento. Eu acho que o Santos ganha força por ter trabalhado com o Dorival Júnior e o Fabinho gosta muito, trabalhou com os dois, e o Matheus Magalhães, né, por ser uma negociação mais fácil também, 10 anos de Europa, tem experiência, e é fácil, porque termina o empréstimo dele com o Ajax no meio do ano. Acho o João Paulo bem difícil, o Tadeu bem difícil, porque a gente já não conseguiu contratar o Tadeu antes dele renovar o contrato com o Goiás. Agora, então, a situação fica mais difícil. E o João Paulo é uma situação mais complicada, porque o Marcelo Teixeira não negocia jogadores com o Corinthians, eu sempre falo isso para vocês.